Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos discutir o livro da Jussara Hoffmann. O livro em questão é o livro Avaliar para Promover, As Setas do Caminho. Esse livro ele é um pouco curioso porque ela vai escrever esse livro no momento que ela está fazendo uma viagem para no caminho, né, de Santiago de Compostela, na Espanha. Então, ela está lá fazendo essa viagem, né, percorrendo este caminho, e aí ela começa a ter várias reflexões, né, várias análises. E aí, depois desse momento, né, dessa viagem, ela começa a escrever esse livro, apresentar as ideias, então por isso que ela chama, né, Avaliar para Promover as Setas do Caminho. Como é organizado este livro, né? Então, esse livro ele é um clássico aí da avaliação educacional. Ele contempla 5 capítulos e nesses 5 capítulos nós vamos ter os pressupostos essenciais da teoria da avaliação mediadora que é desenvolvido pela Jussara Hoffmann. Então, lá no primeiro capítulo, Rumos da Avaliação neste Século, ela vai apresentar os princípios que norteiam a avaliação como uma ação pedagógica que tem por objetivo principal a promoção do desenvolvimento moral e intelectual dos alunos, uma ação que vai se projetar no futuro embasada em princípios éticos de respeito às diferenças. Lá no capítulo 2, denominado Outra Concepção de Tempo em Avaliação, ela vai abordar a questão do tempo de avaliar, no qual ela vai defender aí que os tempos de aprendizagem, né, os tempos de aprender, são flexíveis e dependem de cada aprendiz e de cada contexto educacional. Lá no terceiro capítulo, encontra-se a essência da avaliação mediadora, ou seja, os fundamentos teóricos que embasam a concepção mediadora e orientações metodológicas referente aí ao acompanhamento individual dos alunos. O papel do avaliador ele é avaliado lá no capítulo 5, né, no qual a autora associa a figura de quem avalia a um guia sensível e sempre atento aos percursos de cada aluno, destacando aí, né, para nós o papel essencial do avaliador em termos do apoio pedagógico para os avanços e conquistas em todos os aspectos do desenvolvimento. Também é destacado, né, lá no capítulo 5º, quando a autora vai encerrar o livro, os aportes teóricos, né, que embasam os registros em avaliação e elaboração de testes e tarefas avaliativas, trazendo aí para nós uma discussão e uma reflexão sobre o uso desses procedimentos, tanto a favor ou contra a melhoria da aprendizagem. Então, por essa breve análise, né, nós podemos perceber aí a importância que esse livro tem na educação e porque ele vem sendo, né, recomendado aí como leitura para diferentes cursos e também concursos do magistério de todo o país. Essa aula ela será dividida em 2 partes. Na primeira parte, nós vamos discutir o capítulo 1, 2 e 3. E na segunda parte, a gente fecha com o capítulo 4 e 5. Primeiro, as discussões aí que a autora traz para nós, né? Uma preocupação. Então, os rumos da avaliação neste século. Quais são as preocupações, né, que a autora nos apresenta? Primeiro, superar o viés positivista e classificatório das práticas avaliativas, retomando-as em seu sentido ético, de respeito às diferenças, de compromisso com a aprendizagem para todos e com a formação da cidadania. E aí ela vem alertar sobre o sentido essencial dos atos avaliativos de interpretação por, né, e sobre o objeto da avaliação, de um agir consciente e reflexivo frente às situações avaliadas e de exercício do diálogo entre os envolvidos. Que aí ela vai falar, né, da concepção teórica sobre avaliação
mediadora. Então, para ela, as práticas avaliativas classificatórias fundam-se na competição, no individualismo, no poder, na arbitrariedades presentes nas relações que são estabelecidas entre professores e alunos, entre os próprios alunos e entre os próprios professores. E aí ela alerta, né, que à medida que os estudos apontam para o caráter interativo e intersubjetivo da avaliação, alerta também para o diálogo entre todos os que fazem parte desse processo, para a importância das relações interpessoais e dos projetos coletivos. E depois ela ainda vem aqui, né, apresentar, a hora que ela vai falar sobre avaliação a serviço da ação, ela vai fazer uma contraposição básica de uma concepção classificatória de avaliação, que envolve julgamentos desses resultados, e de uma concepção de avaliação mediadora, com uma ação pedagógica reflexiva. Por isso que eu deixei destacado em vermelho a concepção classificatória de julgamentos de resultados, de terminalidade, de classificação, de somativa, né, de uma avaliação excludente, classificatória, e de uma outra concepção de uma avaliação mediadora, com uma ação pedagógica reflexiva, que leva em consideração o conhecimento construído pelo aluno, que leva em consideração a questão do conhecimento obtido pela observação, pela ação. Tá? Então, aí, qual é o objetivo da avaliação? A avaliação ela está predominantemente a serviço da ação. Ela vai colocar o conhecimento obtido pela observação, investigação a serviço da melhoria da situação avaliada. Ou seja, a avaliação envolve necessariamente uma ação que vai promover a sua melhoria, que vai promover o seu desenvolvimento. Então, uma avaliação a serviço da ação, ela não tem por objetivo a verificação e o registro de dados do desempenho escolar, mas o quê? A observação permanente das manifestações de aprendizagem. Para quê? Para que procedemos a uma ação educativa que vai otimizar os percursos individuais. Ou seja, todo conhecimento obtido acerca de uma dada realidade visa sua evolução. Ou seja, todo conhecimento, né, avalia-se para quê? Para conhecer, para compreender razões das dificuldades encontradas, para promover ações efetivas de curto e longo prazo, em benefício de quem? Dos educandos, das escolas e das próprias universidades. Então, é preciso mudanças essenciais em avaliação, porque dizem respeito à finalidade dos procedimentos avaliativos e não, em primeiro plano, a mudanças de tais procedimentos. Então, é preciso o quê? Pensar o papel do professor ao avaliar. Então, pensar o papel do professor ao avaliar é agir para que ele alcance o sucesso dos seus alunos. Percursos individuais serão mais ou menos favorecidos a partir de suas dimensões, a partir de suas decisões pedagógicas, a partir das escolhas, a partir das suas concepções, que dependerão igualmente da amplitude das observações sobre suas reações e manifestações. Ou seja, avaliar para promover significa exercer essa prática em benefício dos alunos, buscando a melhoria da ação pedagógica, do projeto pedagógico da instituição educacional. Qual é o papel do avaliador, então, dentro dessa perspectiva de uma avaliação focada na ação, né, no diálogo, focado aí na melhoria? O papel do avaliador é um papel de investigador, de esclarecedor, de organizador de experiências significativas de aprendizagem. Seu compromisso é, então, de agir refletidamente, criando alternativas diferentes e adequadas para o alcance dos objetivos delineados a partir do melhor conhecimento de cada um dos alunos, sem perder a observação do conjunto e promovendo sempre ações interativas.
Ou seja, não há educação sem uma avaliação que leva em conta o sujeito, sua história de vida, sua trajetória escolar, seus processos de aprendizagem, o que vai tornar mais sério o compromisso do professor e da escola de conhecer e respeitar as diferenças individuais e lidar com elas. E aí a autora, né, vem aí nos colocar, né, essa questão da avaliação mediadora. Então, a avaliação mediadora, né, o confronto entre objetivos pretendidos e alcançados, interesses e valores dos alunos, não se destina a explicar o seu grau de aprendizagem, mas essencialmente a quê? Então, a avaliação mediadora, qual é a função da avaliação mediadora? A avaliação mediadora tem a função de subsidiar o professor e a escola no sentido da melhor compreensão dos limites e possibilidades dos alunos e de ações subsequentes para favorecer o seu desenvolvimento. Ou seja, uma avaliação que se projeta e vislumbra o futuro, que tem por finalidade a evolução da aprendizagem dos seus educandos. Então, a avaliação mediadora é uma avaliação que vai ter uma reflexão, uma ação, um diálogo, vai pensar nas dificuldades, vai analisar essas dificuldades, vai levar em consideração todos estes elementos possíveis. Nesse capítulo, a autora também ainda vai colocar em xeque, né, uma discussão muito interessante sobre a questão da reprovação ou não reprovação. E aí ela nos apresenta o seguinte: coerentes ao princípio de uma avaliação como uma ação, ou seja, uma avaliação mediadora que se projeta no futuro. Os sistemas de ensino que determina não reprovação na educação básica, ela tem por princípio o quê? O acompanhamento longitudinal de seus alunos, a sua progressão contínua de um ano para o outro, envolvendo o coletivo do corpo docente, da escola, a discussão permanente do currículo, respeito aos ritmos, interesses individuais, sem deixar de perseguir a aprendizagem máxima possível de todos os seus alunos, tenham eles ou não necessidades especiais. E aí ela vem dar um tapa na nossa cara, né? Que não reprovar não significa não avaliar. Né? Não reprovar significa que você fez sim uma avaliação com uma ação, com um princípio de acompanhamento. Né? E aí ela alerta o seguinte, que não é justo reter, né, as crianças por vários anos em uma mesma classe, sem que a escola se preocupe, então, em melhorar os seus métodos de ensino. Porque, muitas das vezes, os problemas não estão na questão de aprendizagem, mas muitas das vezes está na questão do processo de ensino. E aí ela vem dizer o seguinte, né, que pesquisas e estudos atuais, eles provam que a reprovação de um aluno não contribui para a sua aprendizagem. Ou seja, ele não irá se alfabetizar por permanecer aí na mesma série por vários anos sem a mediação, por exemplo, de um alfabetizador competente. Então, o que precisa ser repensado são os processos educativos que são desenvolvidos na escola, que se propõem a adotar a promoção continuada, de forma que esses alunos evoluam nos seus estudos natural e gradativamente, sem obstáculos, a partir de propostas pedagógicas competentes, né, em termos aí do seu acompanhamento em todas as etapas possíveis. Que sejam coerentes o quê? Aos princípios de uma avaliação contínua, mediadora, que se fundamenta no princípio aí de provisoriedade do conhecimento, porque toda a resposta e manifestação do aluno ela é provisória frente aí à história que ele pode construir do seu conhecimento. Outra discussão que a autora traz aí para nós neste capítulo é a questão de provas de recuperação versus estudos paralelos. Então, o que ela vem falar sobre estudos paralelos? Que estudos paralelos de recuperação são inerentes a uma prática avaliativa mediadora. Por quê? Porque visam subsidiar, provocar,
promover a evolução do aluno em todas as áreas do seu desenvolvimento. Então, de acordo aí com a Jussara Hoffel, ela defende os estudos paralelos de recuperação e faz uma crítica às provas de recuperação. Os estudos, então, aí de recuperação são direcionados ao futuro, porque não se trata de repetir, né, explicações ou trabalhos, como acontece nas provas de recuperação, mas sim de organizar experiências educativas subsequentes que desafiam o estudante a avançar em termos do conhecimento. E aí a autora vem dizer o seguinte: o equívoco das escolas está em conseguir a recuperação como, né, repetição e não como evolução natural no processo de aprendizagem. Recuperar não é voltar atrás, mas ir à frente, prosseguir com experiências educativas, alternativas que provoquem o estudante a refletir sobre os conceitos e noções em construção, evoluindo o quê? Para novos patamares aí de conhecimento. Então, estudos paralelos de recuperação eles são desenvolvidos em concomitância ao processo educativo e deve ocorrer aonde? No dia a dia da sala de aula. Por quê? Porque a avaliação mediadora ela é de ação, ela é contínua, ela é sistemática, ela é processual. Então, ela tem que acontecer dentro da sala de aula. Então, o compromisso de identificar suas dificuldades epistemológicas é da escola e do professor, não do estudante, não de sua família. E esses estudos eles devem ser desenvolvidos em sala de aula, de forma mais espontânea e natural possível, como, aliás, todo e qualquer processo avaliativo, processo de ensino. Outro elemento que a autora traz como discussão aí no livro, né, Avaliar para Promover as Setas do Caminho. A questão dos conselhos de classe. Então, ela vem alertar o seguinte, que os conselhos de classe, eles precisam ser reinventados pelas escolas como espaços educativos dos professores na construção de uma proposta interdisciplinar. Para quê? Para ampliação de suas perspectivas acerca dos diferentes jeitos de ser e aprender dos alunos e sua relação, interação com colegas e professores. Ou seja, seu objetivo essencial é propiciar aos professores a ocasião que eles possam decidir sobre ações pedagógicas no coletivo que contribuam para a melhor aprendizagem de cada aluna, de cada aluno, de todo o grupo, né? Então é preciso reunir esforços para buscar alternativas de superação, ou seja, né, que o foco dos conselhos de classe sejam focados em questões de ensino-aprendizagem e não de questões atitudinais, que é o que acontece muitas das vezes. Ou seja, o aluno está se desenvolvendo em relação às estratégias ali de raciocínio necessárias a uma determinada área de conhecimento. Então, é essas discussões que devem ser permeadas dentro dos conselhos de classe. Ou seja, à medida que se concebe a avaliação como um compromisso do futuro, né, de futuro, o olhar para trás deixa de ser explicativo ou comprobatório e transforma-se em ponto de partida para a ação pedagógica. E aí, para concluir, né, as discussões que ela vem trazer aí, né, ela traz também a questão da avaliação como um princípio ético. E ela vem dizer o seguinte, que não basta desenvolvê-la a serviço da ação, não basta desenvolver a avaliação simplesmente a serviço da ação e como um projeto de futuro. É preciso tomar decisões educativas embasadas em princípios éticos, políticos, estéticos, que está permeado em todas as discussões, todos os documentos aí legislacionais da área da educação. Então, os processos avaliativos eles não podem estar fundamentados apenas em considerações metodológicas. Não torna-se essencial recorrer a uma análise ético-política das práticas e metodologias aí da avaliação como um todo. Então, a finalidade aí, né, primeira da avaliação é promover a melhoria da realidade educacional,
por meio de todos os aparatos investigativos, nós podemos reduzir apenas, né? Nós não podemos reduzir apenas descrever ou classificar uma determinada realidade. A gente precisa ir além, né? A gente precisa contribuir para a aprendizagem, para a sua melhoria. Então, processos avaliativos, eles destinam-se a construir o futuro e não apenas a descrever ou explicar o passado. Então, é preciso o quê? É preciso resguardar né, esse sentido ético da avaliação, percebê-la como um questionamento permanente do professor sobre sua ação, sobre o que se observa do aluno, sobre o que seria mais justo e correto em termos de sua dignidade humana. E essa justiça precisa, né, ser bem discutida, bem debatida, porque não há regras gerais em avaliação da aprendizagem. Toda situação ela precisa ser analisada em seu contexto. Para cada situação, para cada contexto, eu tenho que ter uma análise, eu tenho que ter uma ação, eu tenho que buscar, né, superar aquelas dificuldades. Então, não é algo pré-determinado, estático, imóvel, né? Pelo contrário. E, terminando a discussão aí do capítulo 1, a autora vem falar sobre avaliação e inclusão. Então, qual né, a ideia aí que a autora traz para nós? Que inclusão pode representar exclusão sempre que a avaliação for para classificar e não para promover. Lembrando que esse promover é de promoção da melhoria da aprendizagem, do desenvolvimento, do conhecimento. Sempre que as decisões levaram em conta para outros comparativos e não as condições próprias de cada aluno, o princípio de favorecer a oportunidade máxima de aprendizagem, de inserção na sociedade, de igualdade de condições educativas. Então, toda vez que a inclusão pensar numa avaliação que seja para classificar, eu não estou incluindo. Eu estou fazendo o quê? Excluindo essa pessoa deste processo. E a autora alerta para o seguinte, que os índices de reprovação, né, eles comprovam a exclusão precoce de grande número de estudantes das escolas a partir de critérios e parâmetros altamente questionáveis, ou seja, muitos problemas de aprendizagem são decorrentes não de aprendizagem, mas sim de metodologias de ensino ineficientes. E a escola tem que pensar, a escola tem que refletir sobre isso, né? É preciso que haja o quê? Uma reflexão séria sobre essas práticas discriminatórias que acontecem dentro da escola, sobre a competência dos profissionais de ensino em compreender os diferentes jeitos e tempos dos alunos para o aprender, desenvolvendo um trabalho pedagógico que leve em conta as diferenças individuais de cada aluno. Ou seja, não basta estabelecer a meta de escola para todos, né? É essencial que se garanta o quê? A cada criança ou jovem a oportunidade máxima de alcançar a sua cidadania plena pela aprendizagem e pela formação moral e ética. E assim encerra-se a discussão do primeiro capítulo do livro da Jussara Hoffmann, Avaliar para Promover. No capítulo 2, né, denominado Outra Concepção de Tempo em Avaliação, ela vem alertar o seguinte, que não há como delimitar tempos fixos para a aprendizagem. Por quê? Porque é um processo permanente de natureza individual, de experiência singular de cada um. Então não há sentido em valorizar aí os pontos de chegada, porque são sempre pontos de passagem, são pontos provisórios. Por isso, da questão lá da provisoriedade dentro da avaliação. Então, o importante é apontar os rumos do caminho, ajustar os passos ao esforço necessário, tornando, né, tão sedutor a ponto de aguçar a curiosidade do aprendiz para o que está por vir. Ou seja, o processo avaliativo, tal como se observa ainda hoje,
ele obedece aí um viés, né, muito linear, ou seja, uma sequência linear de conteúdos que combina aí, que culmina em testes de aprendizagem comprobatórios e na soma de resultados obtidos em todos eles. Daí decorre, né, aquela velha prática de se calcular médias de notas, o que anula o próprio processo e visão aí do conjunto das aprendizagens. Por quê? Porque processo é evolução, é desenvolvimento. Ou seja, o planejamento ele deve ser suficientemente plástico e flexível. O que é ter um planejamento plástico? Um planejamento que se molda, né? Um planejamento que pode ser moldado de acordo com a necessidade, de acordo com o contexto, de acordo com as práticas e ações que estão dando certo ou não. É para quê? Para que a gente possa acompanhar os caminhos que são trilhados pelos alunos, seus processos individuais e coletivos. Ou seja, o que a autora vem nos alertar? Que os rumos da avaliação na última década apontam para a organização de experiências educativas desafiadoras, promovendo e favorecendo a evolução dos alunos, mas, né, aí é o alerta, né, o pulo do gato, respeitando tempos e percursos individuais. Então, ou seja, o aprendiz determina o próprio tempo de aprendizagem. O processo de aprendizagem do aluno ele não segue percursos programados a priori pelo professor. O tempo de avaliação ele é decorrente das suas demandas e estratégias de avaliação, não do curso das atividades inicialmente previstas pelo professor. Então é preciso fazer o quê? Um balanço permanente entre os objetivos de linear dos rumos tomados pelo grupo de estudantes, né, mesclando aí, né, aulas expositivas, discussões, tarefas coletivas, individuais. Ou seja, a proposta precisará ser constantemente adequada às possibilidades cognitivas dos alunos e ao contexto escolar no qual eles estão inseridos, o que vai exigir uma ampla fundamentação em teorias do conhecimento, muito mais tempo para o planejamento, para a análise das tarefas dos alunos e principalmente para o apoio e orientações permanentes, ou seja, um olhar para cada aluno em seu próprio tempo e jeito de aprender, oferecendo-lhe a orientação, o apoio pelo tempo que ele precisar. São posturas, né, que vai exigir a quebra aí de uma padronização do acompanhamento, como se todos aprendessem da mesma forma, como se todos se desenvolvessem do mesmo jeito. Então, a avaliação mediadora é uma ação que deve ser sistematizada, intencional, mas que se processa no cotidiano da sala de aula, seguindo aí a dinâmica inusitada do contexto escolar. Ou seja, o processo de aprendizagem nunca chega ao fim. O aluno está sempre avançando, evoluindo, construindo novas ideias a respeito de tudo que vivencia no ambiente escolar e fora dele. E aí ela vem dar um alerta muito interessante, né? Que tarefas e testes, eles são sempre pontos de passagens, que cada aluno, né, que cada passo do aluno precisa ser observado em seu sentido próprio, ou seja, de mobilização pelo assunto, de processos de raciocínio, de formulação de conceitos. Ou seja, todos os estudantes estão sempre evoluindo, mas em diferentes ritmos e por caminhos singulares e também únicos. Então é preciso perceber o quê? Perceber e acompanhar esse processo de aprendizagem, toda a sua complexidade e diversidade, compreendendo, né, a possibilidade e também a impossibilidade de delimitá-lo em tempos fixos. Né? Então, compreendendo a impossibilidade. É impossível você delimitar em tempos fixos ou analisá-lo a partir de critérios rígidos de atribuição de notas. É importante refletir, né, a cada passo, porque a mediação
é aproximação, é diálogo, acompanhamento do jeito de ser e aprender de cada educando, dando-lhe a mão com rigor e afeto para ajudá-lo a prosseguir sempre, tendo ele a opção de escolha de rumos em sua trajetória de conhecimento. E aí, né, para finalizar já as discussões aí do capítulo 2, ela vem falar sobre a autoavaliação como um processo cotidiano. Então, a avaliação, né, a autoavaliação é um processo, né, que só tem significado como reflexão do educando, tomadas de consciência individual sobre suas aprendizagens e condutas cotidianas de forma natural e espontânea, como aspecto intrínseco ao seu desenvolvimento e para ampliar o âmbito, né, de suas possibilidades iniciais, favorecendo a sua superação em termos intelectuais. E aí, né, para terminar nessa primeira parte, nessa primeira discussão aqui da nossa aula, a autora lá no capítulo 3, ela vai falar sobre as múltiplas dimensões da avaliação. E aí ela já alerta que é preciso um olhar profundo aos valores e concepções que constituem a base das decisões de avaliação, ou seja, os alicerces da avaliação são os valores construídos por uma escola. Ou seja, o controle é inerente a qualquer processo avaliativo que suscite a tomada de decisões sobre a vida de um indivíduo. Só que avaliar para promover cada um dos alunos é um grande compromisso que nos exige aí aprofundar o olhar sobre a sua singularidade no ato de aprender e, ao mesmo tempo, ampliá-lo na direção do grupo e das relações sociais. Então, a finalidade da avaliação também pode ser concebida em suas duas dimensões, né? De controle como cerceamento ou de controle como acompanhamento. Então, eu posso ter uma avaliação que vai controlar, que ela vai controlar de forma que vai ser um cerceamento, ou seja, de verificação, de exclusão, de apontamento. Só que eu também posso pensar uma avaliação como controle, mas um controle positivo, um controle de acompanhamento, um controle de ação, um controle processual. Então, tem que levar em consideração isso, né? Então, o olhar avaliativo, ele não pode focar apenas em um aspecto da aprendizagem, porque essa é resultante de uma série de decisões pedagógicas. Então, é preciso interpretar a qualidade de manifestação de um aluno que vai muito além da atribuição de uma nota ou conceito. O processo de desenvolvimento desse aluno não pode ser resumido aí em uma nota ou em um conceito. O olhar avaliativo ele não pode focar apenas em uma ou outra dimensão do conhecimento que é construído a partir da conjugação desta série de decisões curriculares e de relações estabelecidas no contexto escolar. Precisa ir muito além. É preciso pensar uma avaliação que verifica-se, né, como diálogo, problematização e interação. Problematização, interação e apoio pedagógico são os pilares do processo avaliativo mediador. Ou seja, uma avaliação contínua e cumulativa significa o acompanhamento da construção do conhecimento em sua evolução e complementaridade, ou seja, exigindo alterações qualitativas nas formas de registro e tomadas de decisão sobre aprovação. Ou seja, a atividade da ação pedagógica tem por referência o processo vivido pelos alunos, interesses, avanços e necessidades. Ou seja, a intervenção pedagógica do professor será mais consistente e significativa à medida que ele se questiona permanentemente sobre a trajetória de cada um dos alunos, procurando ampliar e complementar seu entendimento sobre os seus percursos evolutivos e por todo o grupo, ajustando aí suas ações educativas à multiplicidade de referências que uma situação de aprendizagem acarreta. Ou seja, ele precisa, né, buscar aí elementos das experiências coletivas
né, que resultam de construções individuais, da interpretação das respostas dos alunos, que vai possibilitar ao professor perceber, né, a necessidade e interesses individuais de múltiplas dimensões, novas experiências educativas enriquecedoras, complementares, articuladas a essas observações que foram feitas, que foram propostas, que foram negociadas com os alunos e pensar sempre em novas tarefas, atividades propostas para acompanhar o aluno na sua evolução, preferencialmente tarefas avaliativas individuais. Então, o processo avaliativo ele se inicia muito antes mesmo do ano letivo. Antes do professor entrar numa sala de aula, uma vez que o conhecimento que ele tem, né, a respeito de um grupo ou até mesmo das expectativas, né, que ele constrói sobre os alunos, com o qual ele irá trabalhar, vai influenciar muitas das suas decisões ao longo ali do processo. Então, novas concepções de avaliação levam ao repensar do trabalho pedagógico, ou seja, reconfigurando o cenário educativo e as relações entre professores e alunos. Então, o que representa para nós, né, um grande desafio aí para as escolas também. Então, a gente tem que romper com a avaliação classificatória, né, que ocupa o lugar aí de verificar, de controle, de comprovar o alcance de um objetivo ao final de um ensino, de um determinado tempo, para uma visão mediadora. Uma visão mediadora é aquela visão que vai assumir o caráter permanente de mobilização, de provocação, de constante investigação acerca do entendimento do aluno. Esse é o nosso grande desafio enquanto, né, uma sociedade educacional, enquanto escola. Pensar nessa avaliação mediadora. Muito bem, pessoal. Finalizamos a nossa primeira parte aqui, né, da nossa aula do livro Avaliar para Promover as Setas do Caminho. Vamos dar uma pausa e a gente volta em instante para a segunda parte da nossa aula aqui, né, do livro da Jussara Hoffmann. Curso Prepara Mestre, quem se prepara sai na frente.